utilizada. E é utilizada como? Para nós sabermos a opinião das pessoas generalizada sobre determinados assuntos. Por exemplo, se vocês quiserem saber quais é que são os gostos das pessoas, quais é que são os tipos de filmes que as pessoas gostam, quais é que são os passatempos, quais são os partidos políticos em qual iriam votar, qual é o seu grupo de futebol favorito. Portanto, tudo o que sejam opiniões que nós queiramos saber e recolher essa informação, nós utilizamos então os inquéritos, como aqui foi dito, um inquérito, que podem ser feitos presencialmente, portanto as pessoas podem recolher esses dados e essa informação por um inquérito, às vezes na rua vocês conseguem encontrar pessoas que estão com umas folhinhas a preencher e a pedir a opinião das pessoas. Pode ser feito por telefone e pode ser feito por internet através do Google Forms, como o professor fez na atividade que vos propus. Pronto, resumindo, o que é que nós fazemos com esses inquéritos? Recolhemos dados estatísticos. E os dados estatísticos sozinhos não têm qualquer tipo de utilização. Então, esses dados vão ter que ser tratados, e é aí que entra um ramo da matemática chamado estatística, que é uma ciência que se dedica à recolha, à análise e à interpretação dos dados recolhidos. Preocupa-se sempre com os métodos de recolha, que nós já vimos através dos inquéritos, que podem ser feitos presencialmente, telefonicamente ou via internet. E o que é que a estatística faz? Agarra nesses dados todos, organiza-os de forma a que possamos tirar conclusões desses mesmos estudos para compreendermos determinadas situações. O professor tirou aqui 2 exemplos, já vos tinha mostrado, mas com as interrupções não sei se deu para perceber. Geralmente a comunicação social faz isto de forma a saber a opinião das pessoas sobre o que quer que todos os assuntos. Por exemplo, ultimamente vi na SIC Notícias se acha que o primeiro-ministro tratou bem a situação da Covid-19 e depois deixam 2 hipóteses, ou sim ou não. As pessoas ligam para a SIC Notícias, vai aparecendo lá em percentagem, nós já vamos ver depois porque é que isso acontece, em percentagem qual das 2 respostas é que ganha. O que é que se pretende saber com isso? A opinião generalizada de quase da população portuguesa sobre esse assunto, imediatamente enquanto o jornal está a acontecer, ou o programa de televisão. Portanto, é uma forma rápida que nós temos de obter uma informação válida para podermos interpretar. Outra das coisas que a comunicação social faz, e era isso que eu estava a dizer, é recolher portanto, a opinião dos portugueses em relação às eleições, para se ter mais ou menos uma percepção, do que é que se passa a nível das intenções de voto dos portugueses. Portanto, o professor mostrou aqui, por exemplo, que em março foi efetuada uma sondagem aos portugueses, perguntaram aos portugueses qual é que seria o partido que iriam votar nas próximas eleições, e vocês, analisando os dados que aqui foram recolhidos, sabem, por exemplo, que o Partido Socialista estaria à frente das eleições, o PSD estaria muito atrás do PS nas eleições, etc. Portanto, é uma forma que os jornais têm de saber como é que está aqui a intenção de voto dos portugueses. Outro exemplo concreto que eu tenho para vos mostrar é justamente no futebol, que é outra forma que existe de nós tentarmos perceber como é que o jogo está a correr. Imaginem, não sei se vocês já viram nos intervalos dos jogos, aparecem sempre as estatísticas do que é que se passou na primeira parte, e faz todo o sentido que apareça. Porquê? Imaginem que eu estou a ver aqui o jogo do Benfica com o Vitória. Quando eu vou ao estádio, eu não consigo ver o que é que se passou na primeira parte. Imaginem que está 0-0. Eu não sei qual é que foi a equipa que jogou melhor ou jogou pior.
Mas na televisão eu consigo mais ou menos ter uma percepção porque eles facultam-nos a estatística, ou seja, tudo o que aconteceu durante o jogo de futebol. Eu tirei-vos aqui um exemplo. Pessoal, esqueçam a minha imagem, eu desfoquei que é para a ligação da internet aguentar a transmissão, está bem? O mais importante não é vocês verem, é vocês ouvirem. Ouvirem, estão todos a ouvir, não estão? Confirmem-me só isso. Não tem interrupções no meu som, pois não? Ok, pronto, ótimo. Então, aqui eu tirei a estatística do último jogo que o Benfica realizou com o Vitória de Setúbal, que terminou num empate. Mas como é que eu consigo ver neste jogo quem é que foi a equipa que jogou melhor, embora tivesse existido o empate? Ora, se nós olharmos para aqui, posse de bola, qual é que foi a equipa que teve uma maior posse de bola? Temos aqui 37,1% o Vitória de Setúbal, 62,9% o Benfica. Ora, neste caso, aqui, interpretando a posse de bola, quem é que vocês acham que teve... vamos ver se está aqui mais futebolistas. Exatamente. Em princípio, olhando para a posse de bola, o Benfica supostamente jogou melhor. Mas, lá está, como não marcou, provavelmente, não marcou tantos golos, o Vitória conseguiu impedir que o Benfica realizasse ataques com proximidade à sua área. Mas, se continuarmos nas estatísticas, nós vemos que o Vitória perdeu 53 vezes a bola no seu terço defensivo, ou seja, na parte da defesa, e o Benfica 14. Significa que em termos defensivos o Vitória acabou por estar um bocadinho pior e permitir que o Benfica atacasse mais. Disputas de bola tiveram iguais, percentagem de disputas ganhas também tiveram muito similares. Cá está, faltas sofridas, um jogo equilibrado. Foras de jogo tivemos 3 no Vitória, 4 no Benfica, 8 cantos e um canto. Significa que no caso dos cantos pode dar a indicação que que o Benfica esteve mais atacante, porque teve maior quantidade de cantos. Ora, portanto, todas estas estatísticas permite a qualquer pessoa durante o jogo ter uma noção do que é que se passou em campo. Concordam comigo? E agora, pergunto eu, vocês sabiam que a estatística estava aqui aplicada no futebol também? Se calhar nem sequer se tinham lembrado disso, não é? Exatamente, pronto. Então já têm essa consciência que a estatística não é só utilizada nestas coisas. Ora, voltando à nossa situação, portanto, àquilo que eu vos pedi. Eu quis fazer um estudo estatístico e recolher a informação das minhas turmas de qual era a atividade favorita nos tempos livres. E então fui fazer um inquérito, como a Sofia disse ali há pouco. Ou seja, fui fazer uma recolha de dados. Mas esta recolha de dados, sem serem tratados, não me permitem a mim ter qualquer tipo de conclusão, tirar qualquer tipo de conclusão. Se eu for observar todas as respostas, cá está, dos meus alunos, ao ver as respostas, eu tenho muita dificuldade em tirar conclusões dos dados que foram recolhidos. Então, vou ter que pegar nestes dados e vou ter que organizá-los. E qual é que é a melhor forma em estatística de nós organizarmos a informação recolhida? O que é que vocês acham? Qual é a melhor forma de nós fazermos isto?
Opiniões. Para já, se eu tivesse... pronto, a Sofia diz um gráfico, a Tatiana não sei. Pois é, então vamos aprender o que é que vamos fazer com estas coisas todas. Ora, se eu tivesse, muito bem Iris, muito bem, uma tabela para organizar todos os dados que foram recolhidos para já ter mais ou menos uma percepção do que é que se vai passar. Ora, essa tabela chama-se tabela de frequência e resta aqui explicar o que é uma frequência. Ora, neste caso até temos aqui, falta aqui um acento circunflexo. Ora, a tabela de frequência é mais ou menos isto. Estão aqui as hipóteses que eu vos dei no inquérito que nós estivemos a fazer. Depois temos aqui frequência absoluta, frequência relativa e frequência relativa em percentagem. Já vamos explicar cada uma destas coisinhas que aqui estão. Para já, frequência absoluta. O que é que quer dizer uma frequência absoluta? Uma frequência absoluta em estatística é o número de vezes que este evento, que isto que aqui está, se repetiu durante o inquérito. Ou seja, foram o número de pessoas que responderam desporto. Foi o número de vezes que isto se repetiu, que esta resposta se repetiu. Ora, não sei se perceberam aquilo que eu disse. Não há problema, Sofia. Não há problema. O professor depois minimiza. Tem a ver com a transmissão. Eu depois já vou pondo parte a parte. Pronto, até agora, ok. Então vamos ver. Ora, o Google Forms é uma das grandes vantagens de fazer as coisas via internet. É que o Google Forms já me permite ter essa informação. Ou seja, se eu meter aqui o resumo, reparem, não é aqui, eu já sei o número de respostas que foram dadas a cada uma das hipóteses que eu coloquei. É a vantagem de ter tudo na internet. E isto que aqui está são exatamente o quê? As frequências absolutas, o número de vezes que a palavra desporto foi escolhida pelas pessoas que responderam ao inquérito. Neste caso foram 50 pessoas das 4 turmas que o professor tinha. Então o que é que eu vou fazer agora com isto? Vou colocar esta informação na minha tabela de frequências absolutas. Ora, desporto responderam 19 pessoas. Ler responderam 3. Passear responderam 10 pessoas. Televisão responderam 2 pessoas. E jogos e consolas responderam 16. Cá está. Ora, agora, outra coisa importante a fazer numa tabela de frequências absolutas é o total para ver se coincide com o número de pessoas que responderam ao inquérito, para ver se não me enganei. Porque, neste caso, como foi feito na internet, não deve de existir grandes enganos. Mas, imaginem que são eleições e que as pessoas andam a contar os boletins de voto das pessoas por freguesia. Não pode existir enganos. Portanto, este total vai ser importante para conferir com o número de votos que as pessoas receberam. Portanto, quando estamos em eleições, estas coisas não podem falhar minimamente. Este programa que o professor está a utilizar, vocês depois no 6º ano, provavelmente a matemática, irão falar nele, chama-se Microsoft Excel e dá-nos um grande... Eu não sei se conseguem ver bem no YouTube, deixem lá ver como é que estão a visualizar. Se conseguem ver a tabela. Sim, dá para ver ali pelo menos a parte da frequência absoluta. Ok. Sim, senhora. Ora, Iris, as nossas respostas nós não damos, está bem? São secretas. Ora, amigos, então,
o Excel, Microsoft Excel, é uma ferramenta muito importante, chama-se folha de cálculo, porque permite-nos fazer operações, somas, gráficos de barras, gráficos circulares. Portanto, nesta história da estatística é uma ferramenta extremamente importante e que nós podemos, no 6º ano, depois aprender a mexer nela. Ora, aqui, por exemplo, se vocês quiserem fazer a soma automática de todos estes valores, basta selecionar os valores. Estão a ver? Soma. Cada um destes retângulozinhos chama-se uma célula e cada célula está identificada como na batalha naval. Por exemplo, a célula que corresponde ao 19 é o G e depois vocês vão aqui ao número, portanto G, e vão ao número ver onde é que ela está posicionada. É a célula G5 e é assim que o Excel funciona. Então eu estou a fazer aqui a soma da célula G5 à G9. G5, G6, G7, G8 e G9. Que me vai dar o total de pessoas que responderam ao inquérito, que são 50. Portanto, corresponde exatamente à verdade daquilo que nós estávamos a ver. Se formos aqui ao Google Forms, quantas respostas é que nós temos aqui em cima dadas? 50. Portanto, está tudo a bater certo. Até agora, alguma dúvida? E digam-me só, ainda não falhou nada, pois não? Ok. Sim, senhora. Então, bora. Vamos avançar, aproveitar que as coisas estão bem, que é para não nos perdermos. Ora, eu vou desligar aqui o Vitória de Setúbal e a intenção de voto e vamos voltar então à nossa atividade. Ora, então o que é isto da frequência relativa? A frequência relativa vai ser aquilo que me vai permitir fazer o cálculo da percentagem. A frequência relativa é a relação que existe entre o número de respostas dadas e o total. Ou seja, vai ser uma coisa que vocês depois no 6º ano vão dar também, que se chama uma razão. É a razão entre o número de respostas dadas com o total de respostas dadas pelas pessoas. Então, é como se fosse uma fração. 19 por 50. Para calcularmos a frequência relativa, eu tenho que dividir o número de respostas dadas pelo desporto, tenho que dividir pelo total. Ora, aqui no Excel temos que pôr assim, temos que iniciar a expressão numérica, 19 a dividir por 50. Temos ali o valor, deixa lá ver se eu consigo. Ora, como é que se fazia aqui a função? Olha, agora já não me lembro. Ah, já sei. Já sei. 9 e 7. Então. Não era assim? 9 e 7. Não faz mal, olha, faço assim. Já não me lembro, agora está-me a dar uma branca. Isto realmente hoje, isto não está nada a correr como deve de ser. Ora, então tenho que agarrar na minha máquina calculadora, daí os alunos perguntarem se podiam utilizar a máquina calculadora e eu ter dito que sim, não havia qualquer problema, embora eu saiba que o Excel faz isto de forma automática. O professor depois já se vai lembrar que isto quando se está nervoso dá nestas coisas. Ora, 19 a dividir por 50 dá 0,38, mas isto está a manter confusão. Como é que não dava? 19 a dividir por 50. Ora, é esta. Não sei porque é que isto está a dar. Ora, eu acho que é assim. Estava certo. Ah, tem que ser por célula. Vou tentar. G5, que é a célula G5, a dividir por
G10. Mas 9 a dividir por 7. Deixem lá só ver o que é que se passa aqui. Número. Bom, pronto. Estava aqui qualquer coisa de mal, estava a ver. Cá está. Ele faz de forma automática 0,38. Pois, agora este já não dá. Portanto, tem que ser G6, tem que ser por células. Ora, G6 a dividir por G10, que é o 50. Depois o professor já explica cada um deles, o que é que eu estou a fazer. Depois, G7 a dividir por G10. Falta o igual. Ora, aqui está, igual. Exatamente. Aqui temos o G8 a dividir por o G50, o G10, exatamente, e aqui temos o G9 a dividir pelo G10. Pronto. Ao fim de contas, o que é que isto quer dizer? Que eu fui dividir o 19 pelo 50, portanto que dá 0,38, cá está, o professor vai confirmar. Conseguem ver a máquina calcular? Não, tem que pôr mais para cima, não é? Já todos conseguem ver aqui? Ok, já. Pronto. Então o que é que o professor foi fazer ali pelas células do Excel? Exatamente isto. 19 a dividir por 50, fui fazer a razão, não é? Do número de respostas dadas no desporto pelo total de respostas, dá 0,38. Depois fui fazer 3 a dividir por 50, que deu a frequência relativa do número de pessoas que responderam ler, 0,06. Fui fazer a razão entre 10 e 50, que dá 0,2. Portanto, a frequência relativa das pessoas que escolheram passear. Ver televisão, fui fazer 2 a dividir pelo total de respostas, que são 50, 0,04. E jogos e consolas, fui dividir 16 por 50 e deu 0,32. Ora, com esta frequência relativa, a soma destas frequências relativas todas vai ter que dar o quê na vossa opinião? Qual é que é o número que vocês acham que vai dar se nós somarmos todas as frequências relativas para termos a certeza absoluta que isto está bem feito? Sofia, isso agora nem interessa nada. Exatamente, Sofia, vai dar 1. Ora, então vamos só confirmar, vamos fazer a soma disto tudo. Ora, soma automática, vou escolher os valores e cá tenho o valor de 1, como a Sofia disse. Então, como é que eu agora posso converter a frequência relativa numa frequência relativa em percentagem? Quem sabe? Basta só multiplicar a frequência relativa porque percentagem. Lembrem-se daquilo que nós dissemos na aula de matemática. Quando demos as percentagens. O que é que eu preciso de fazer só para converter a frequência relativa em percentagem? Exatamente, Sofia. Multiplicar a percentagem por 100. E vou obter... Aqui no Excel é mais fácil fazer, exatamente. No Excel é mais fácil fazer porque eu simplesmente converto aqui a minha frequência relativa em formato de percentagem que o professor vai fazer. Portanto, H5 é muito fácil fazer aqui no Excel. Muito mais fácil. Querem ver? Eu agora meto aqui, seleciono os dados todos.
Ora, onde é que ele está? Formatar células e mete percentagem. Sem nenhuma casa decimais. Não, pode ser com duas casas decimais. Não, nenhuma. Exato. Ou seja, 38% das pessoas que responderam ao meu inquérito escolheram desporto, 6% ler, 20% passear, 4% televisão, 32% jogos ou consolas. A partir daqui, e agora somando as frequências relativas todas, esta final, irá ter que dar, tal como vocês viram anteriormente, os 100% das respostas dadas. E a partir daqui, e vamos testar, portanto, eu agora vou somar isto tudo, soma automática, vou escolher os valores da frequência relativa e aparece-me aqui então os 100%, que são os 100% de pessoas que participaram no meu inquérito. Amigos, isto agora contribui para quê? Ah, sim, desculpa, Rafael. Tens toda a razão. O professor vai subir. Vejam lá se já conseguem ver assim. Não, ainda não dá. Ora, vou então tentar ir aqui para o lado. Vejam lá se assim já aparece tudo. Já. Já dá para ver tudo, não dá? Agora, olhando para aqui, amigos, eu já consigo ou não consigo tirar conclusões sobre o meu estudo estatístico? Porque os dados agora já estão todos organizados. Que conclusões é que eu tiro? E então, conclusões é que nós podemos tirar do nosso estudo estatístico que tivemos a fazer na live de matemática? Então, ninguém dá opinião? Não se pode chegar a conclusões nenhumas? Vou pôr outra vez. Então, qual é que é a atividade que os 50 alunos que participaram mais gostam de fazer? Muito bem, desporto. Sim, senhora. A seguir. O vício dos adolescentes e dos pré-adolescentes. Jogos ou consolas, certo? Exatamente. E agora há aqui um dado que a mim, como professor, me preocupa bastante. Qual é que será? Que é uma coisa que eu vos estou constantemente a avisar nas aulas de matemática, que é o principal problema que os alunos têm em matemática. É falta de quê? Vou pôr outra vez. Vou. Pois é, Martim, exatamente. É falta de ler. Vejam bem, quantos alunos dos 50 responderam a leitura? 3. 3 gostam de ler. O que é complicado na vossa geração. Não pode ser. Porque temos uma geração dependente de jogos e consolas e na leitura, que é extremamente importante para todas as disciplinas, quer para escrever, quer para interpretar, vocês têm apenas 3 respostas. Só 3 alunos dos 50 que responderam acham importante, como passatempo dos seus tempos livres, lerem. É preocupante. Estão a ver como nós, a partir de um exercício que parecia uma coisa muito simples, conseguimos tirar conclusões preocupantes?
Ok, Sofia. Mas pronto, é assim. Agora, outra questão, meus amigos. Vocês acham que todas as pessoas conseguem pegar numa tabela de frequências e tirar estas conclusões que nós estamos a tirar? Por exemplo, imaginem uma pessoa com 73 anos que tenha o quarto ano, que não tenha tido a oportunidade de trabalhar estatística. Acham que se olharem para aqueles números conseguem ter alguma interpretação? Pois é. Então, Martim, qual é que tu achas, na tua opinião, qual é a melhor forma de nós chegarmos a toda a população portuguesa da melhor forma para explicar estes resultados que nós obtivemos agora? É colocar tabelas de frequência ou há outra forma de nós explicarmos estes dados que seja mais fácil dos nossos olhos compreenderem e visualizarem? Para já pela percentagem, sim, Joana, mas existem formas mais fáceis dos nossos olhos interpretarem esta informação? Ou de nós transformarmos esta informação que está na tabela de frequência em algo mais fácil de interpretar? Exatamente, através de gráficos. E está explicado porque é que os jornais, quando fazem estudos de opinião das pessoas, não publicam as tabelas de frequência. Sempre, sempre, sempre utilizam gráficos, porque através dos gráficos nós conseguimos visualizar muito mais facilmente toda esta informação. Por exemplo, se eu for ao Excel agora e pedir desta informação que aqui está um gráfico de barras, que é muito fácil de fazer. Portanto, eu agarro. Vejam como é fácil, a partir do Excel, desenhar um gráfico de barras. Eu chego aqui, seleciono a minha tabela de frequência absoluta e vou aqui ao desenhar. Não é ao desenhar, onde é que estão os gráficos? Ora, inserir, cá está, gráficos de barras, que é o mais fácil de vocês fazerem. Vamos ver aqui. E agora, olhando, não sei se vocês conseguem ver o gráfico de barras. Está, não conseguem? Conseguem, sim senhora. Muito bem. Tem aqui algumas características. O espaço das barras é sempre o mesmo. Estão a ver? As barras estão todas à mesma distância. E existe aqui um eixo numerado todo da mesma forma. Este eixo está de 2 em 2 e nós temos que adaptar a numeração do eixo de acordo com as respostas que nós temos. Mas agora, qualquer pessoa olhando para este gráfico, mesmo que não perceba absolutamente nada de estatística, consegue ver qual é que é a atividade que os alunos do professor Pedro, de Matemática e Ciências, mais gostam de fazer nos seus tempos livres, que é o desporto. Portanto, é uma forma muito mais fácil de acedermos a esta informação. Temos gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos de pontos, pictogramas. Existem várias formas de nós adequarmos a informação aos mais diversos públicos. Portanto, isso depois são as empresas de estatística e de jornalismo e os jornalistas que escolhem qual a melhor forma de demonstrar o estudo efetuado às pessoas. Estão entendido? Muito bem. Então, amigos, assim termina a live de matemática. Deixamos para esta sexta-feira, se isto não falhar outra vez, espero bem que não, a média, que é a novidade aqui no quinto ano que nós optámos por trabalhar. Ok? Pessoal, agradecido mais uma vez. Abraço do prof e fiquem bem. E até já. Até ciências. Já vos coloco o link para ciências, está bem? Ciências é que vai ter que ser um bocadinho mais à pressa porque temos muita coisa para falar. Está bem? Então vá, até já.